Ser acusado e responder a um crime de tráfico de drogas é sempre uma situação muito grave, tanto para quem está sendo acusado quanto para a família, porque isso vai envolver muitas questões complexas da sociedade. Então, hoje a gente sabe que existe uma guerra contra as drogas, o Estado tenta responder o uso desenfreado das drogas de maneira repressiva. Por isso, a gente vê uma preocupação muito grande da justiça e da polícia em relação ao tráfico, ao uso de drogas. Meu nome é Rodolfo Fernandes, eu sou advogado criminalista e hoje nós vamos tratar sobre 5 teses defensivas que podem ser utilizadas durante um processo de tráfico de drogas. Então, a primeira tese que eu vou trazer aqui hoje para a gente tratar diz respeito ao ingresso forçado da polícia na residência das pessoas a fim de obter materialidade, obter indícios, né, do crime de tráfico de drogas. A gente sabe que a residência é inviolável no Brasil. Isso é um direito constitucionalmente previsto, a inviolabilidade das residências. Contudo, em algumas situações, a polícia ou qualquer agente público pode ingressar na residência nos casos, né, principalmente de calamidades, ou se houver algum crime sendo praticado naquele momento, né, uma situação de flagrância. Então, se está sendo praticado um sequestro, um tráfico de drogas, e a polícia viu que está acontecendo aquilo naquele momento, se ela tiver essas fundadas razões, ela poderia ingressar naquela residência. Contudo, imagine só a seguinte situação: uma pessoa, ela é denunciada por supostamente estar praticando tráfico de drogas em uma determinada localidade, numa praça, numa rua, numa esquina, e a partir dali a polícia vai lá e eh, aborda aquela pessoa, aborda aquele cidadão. Ao abordar aquela pessoa, ela não encontra material entorpecente ou material ilícito de qualquer natureza, mas forçando aquela pessoa a confessar, forçando aquela pessoa a dizer onde estão as drogas, ela, a polícia, pega aquele cidadão, pega aquele sujeito e leva ele até onde as drogas estão, seja na sua casa, ou seja em qualquer domicílio. O STF, o STJ já decidiram que o ingresso sem autorização do morador não é válido para a obtenção de provas. Essa prova ela se torna ilícita. E aí, se essas provas se tornam ilícitas, elas não podem ser utilizadas pelo magistrado, pelo Poder Judiciário para condenar uma pessoa. E aí eu vou ler um trechinho aqui de uma decisão de um acórdão que vai falar justamente sobre isso, um acórdão lá do STJ, tá certo? Então vamos lá. Tese de julgamento ficou emendada da seguinte forma: o ingresso em domicílio sem mandado judicial requer fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, sendo insuficiente mera denúncia anônima desacompanhada de elementos concretos e verificáveis. A ausência de comprovação documental do consentimento para ingresso em domicílio invalida as provas obtidas na busca domiciliar. A descoberta a posteriori de drogas e armas não convalida o ingresso domiciliar realizado sem as fundadas razões exigidas pela jurisprudência, tornando ilícitas as provas obtidas e todos os atos dela decorrentes. Então veja, mesmo para esse ingresso da polícia na residência, primeiro você precisaria de autorização de um mandado de busca e apreensão, certo? Autorização judicial, ou se fosse uma situação de flagrante, né? Agora, essas denúncias anônimas, elas não autorizam por si só o ingresso da polícia na residência de ninguém, e se forem ali verificadas, mesmo que chegando na casa da pessoa, encontrou drogas, encontrou arma, encontrou alguma coisa ilícita, essa situação não vai poder ser utilizada como droga, porque ela vai se tornar ilegal, isso no entendimento do STJ. Então, muitos casos relacionados com o tráfico de drogas, a gente vai encontrar situações semelhantes a essa, do ingresso da polícia na residência sem mandado judicial e sem autorização do morador. Lembrando que deveria ser, pelo menos,
ônus da polícia, né, do agente público, provar que houve autorização para ingresso na residência e não ônus de quem está se defendendo. Então, a polícia deve provar que aquela autorização para ingresso, para entrada na casa, se deu de maneira livre e espontânea, né? De maneira formal, para que aquela prova seja considerada lícita, válida, tá certo? A segunda tese, relacionada ao tráfico de drogas, diz respeito à discussão se aquela substância que foi encontrada com a pessoa será utilizada para o tráfico, né, para venda, enfim, ou para o uso próprio, né, daquela pessoa. Não custa lembrar que recentemente o STF decidiu no tema 506 que até 40 gramas de maconha, e apenas da droga maconha, quando fossem encontradas com uma pessoa, presumiria-se se tratar de usuário de drogas. Isso não significa que, com outras provas, com outros elementos, aquela mesma quantidade de maconha, mesmo que seja pequena, ela não possa ser utilizada para indicar o tráfico de drogas. Então vamos lá. Se for encontrada 40 gramas de drogas com a pessoa, a gente vai presumir que se trata de um usuário, a não ser que outros elementos indiquem que aquela pessoa, na verdade, está praticando a traficância, certo? Então, uma das teses que a gente mais usa e que vai levantar é justamente a questão da discussão. Ora, aquela pessoa ela é traficante ou ela é apenas usuário, né? Aquela droga que foi encontrada com ela é para vender, né? Ou é para uso, consumo próprio? E aí essa é uma questão também, uma tese que tem que ser levantada, discutida conforme o caso, tá? Dentro dos autos, conforme os fatos que estiverem sendo tratados. Então é lógico que algumas dessas teses não podem ser levantadas em conjunto, porque elas seriam contrárias. Essas teses seriam antagônicas. Então, por exemplo, eu não posso dizer que eu sou usuário e ao mesmo tempo confessar e dizer que eu sou traficante. Não vai fazer sentido. Vai ficar contraditório aquela situação. Então, algumas dessas teses, né? Ou eu digo que eu sou usuário, ou eu digo que eu sou traficante, né? Mas que o meu tráfico ele é de pequena monta, que pode ser utilizado em meu favor o tráfico privilegiado. Então, algumas situações fáticas, elas conduzem a gente para uma determinada tese, tá? E isso a gente só vai conseguir prever, a gente só vai conseguir indicar conforme o estudo do caso prático, né, do caso concreto. A terceira tese que eu vou trabalhar aqui com vocês é a questão do tráfico privilegiado. Então, o tráfico privilegiado, como a gente sabe, ela é uma causa especial de diminuição de pena que está prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. E o que é que diz o parágrafo 4º, artigo 33 da Lei de Drogas? Diz que se o agente, né, o traficante, ele for primário, tiver bons antecedentes e não participar de organizações criminosas, não participar de um contexto, né, de reiterada prática de crimes, né, e de tráfico, isso indica que ele pode receber essa diminuição de pena na terceira fase da dosimetria. Essa diminuição de pena, ela pode ser entre 1/6 a 2/3 na pena, já na terceira fase da dosimetria. Lembrando sempre que ele tem que atingir esses requisitos, né? Ser primário, de bons antecedentes, não integrar organizações criminosas, nem se dedicar a atividades criminosas. E aí a gente traz, né, a seguinte tese. Ora, o tráfico privilegiado, ele não se equipara a crimes hediondos, né? Então, crimes hediondos são crimes mais graves, que estão lá descritos na lei de crimes hediondos e que vão ter uma situação específica diferente. Por quê? Porque vão ser considerados, por serem considerados crimes mais graves, serão mais gravemente tratados pelo Estado, pela lei, pela legislação. O tráfico de drogas comum do artigo 33, ele é considerado um crime hediondo, tá? Ele está descrito lá na lei como um crime hediondo. Já o crime de tráfico de drogas com a aplicação dessa diminuição de pena
né, o que a gente chama de tráfico privilegiado, não é considerado crime hediondo. E por isso ele vai poder receber alguns benefícios, vamos dizer assim, certo? Vai poder ter a pena substituída, né, por uma pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direitos, tá? Vai ter direito a indulto, vai ter direito a uma série de benefícios da execução penal e etc., que o crime hediondo não tem direito. Então, para ficar registrado aqui, né, sobre essa tese que eu falei do tráfico privilegiado, o STJ decidiu, né, no agravo regimental em HC 485237 de São Paulo, e ele disse essa seguinte tese: o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada, não é crime equiparado a hediondo. Além da jurisprudência massiva nesse sentido, a gente tem também a previsão da própria Lei de Execução Penal, no seu artigo 112, parágrafo 5º, que vai dizer que não se considera hediondo ou equiparado para os fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. A quarta tese que eu vou trazer aqui para trabalhar com vocês hoje diz respeito à associação criminosa, né? Esse que é um crime autônomo. Então a gente vai ter o crime de tráfico de drogas e vai ter o crime de associação criminosa, está lá descrito no artigo 35. O que é esse crime? Esse crime é se associar duas ou mais pessoas para a prática reiterada dos crimes que estão previstos na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Esse crime de associação criminosa ele requer a presença de dois elementos: estabilidade e permanência. Isso quer dizer que aquelas pessoas que se associam para o tráfico de drogas, para que seja reconhecido e elas sejam condenadas pelo crime de associação, elas têm que se reunir de forma permanente, né, e reiterada, várias vezes, né? Por exemplo, vamos pensar no que a gente chama da figura da mula, né, dentro do tráfico de drogas. Quem é a mula dentro do tráfico de drogas? É aquela pessoa que é contratada uma vez ou duas vezes para apenas fazer o transporte daquele tráfico. Não necessariamente essa pessoa que a gente vai chamar de mula, né, essa pessoa que vai estar ali praticando o tráfico de drogas, sim, mas não necessariamente ela está associada com essas outras pessoas para o crime de tráfico, porque essa associação requer, como eu já disse, esse requisito, né, de estabilidade e permanência, né? Ou seja, que essa associação seja de forma estável, duradoura e permanente, que dure por bastante tempo. Então, a gente tem jurisprudência no país que diz que a mula do tráfico, apesar de ela ter auxiliado e ter praticado o crime de tráfico, ela não vai ser condenada pela associação criminosa. Lembrando, se ela não fizer realmente parte, né? Vamos pensar a pessoa que foi contratada uma única vez para levar de ônibus, de caminhão, um determinado pacote, não sabia o que tinha naquele pacote e ali foi pega pela polícia. Ora, essa pessoa ela não tem estabilidade e permanência numa associação criminosa. Então, nesses casos, a jurisprudência, o entendimento dos tribunais é no sentido de que essa pessoa não seja condenada pelo crime de associação do artigo 35. Inclusive, a elas pode ser aplicada a tese anterior, a tese do tráfico privilegiado. Ou seja, se ela for primária, tiver bons antecedentes, não fizer parte de organização criminosa, nem se dedicar a atividades criminosas, ela poderá ter reconhecido o privilégio. Então, apenas para a gente registrar aqui no nosso estudo a tese, né, o STJ decide assim: para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, artigo 35 da Lei de Drogas, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Não basta ter praticado o crime uma única vez ou praticado o crime de forma fracionada. É necessário o dolo, a vontade, a intenção de se associar, de
produzir, de fomentar uma associação criminosa para a prática do delito. E aí, para finalizar, a quinta tese que eu trouxe aqui diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena nos casos de tráfico de drogas. Então, toda pessoa que ela é condenada, o juiz deve indicar em qual regime de cumprimento de pena ela vai iniciar o cumprimento daquela pena privativa de liberdade. E a gente teria ali 3 regimes possíveis para o início do cumprimento da pena. Os 3 regimes são o fechado, o semiaberto e o aberto, e vai depender a quantidade de pena que a pessoa pegar, que a pessoa for condenada. Dependendo da quantidade de pena, ela vai iniciar ou no aberto, ou no semiaberto, ou no fechado. Apesar do crime de drogas ser grave, um dos mais graves da nossa sociedade, considerado lá um crime hediondo, o STJ decidiu que o juiz, na sua condenação, na sua sentença, ele pode determinar um início de cumprimento de pena em um regime diferente do fechado, que é o mais grave. Por exemplo, ele pode iniciar a pena no semiaberto. Então, não é necessário que o condenado por tráfico de drogas inicie o cumprimento da sua pena no regime fechado. O juiz, conforme a quantidade de pena, poderá indicar um regime menos grave. Agora, é claro que ele não é obrigado a iniciar no regime menos grave. Se ele achar que é adequado, se ele achar que é necessário que o condenado, que o sentenciado, inicie o cumprimento da pena em um regime mais gravoso, no caso fechado, então ele pode também indicar o início do cumprimento da pena nesse regime. Então o STJ fixou uma tese nesse sentido. Vamos ver. É possível a fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo o magistrado observar as regras previstas no Código Penal para a fixação do regime prisional. Então, pessoal, deu para a gente ver como o tráfico de drogas e a sua defesa criminal, processual, ela tem diversas nuances. Essas são só algumas teses que o STJ já decidiu, que o STJ já trouxe decisões e entendimentos e que podem ser utilizadas no caso prático. Contudo, somente a partir da leitura do processo, somente a partir do estudo e do entendimento do caso específico é que o advogado criminalista pode formular a melhor tese defensiva, escolher o melhor caminho para a sua defesa, e é por isso que você deve sempre buscar entrar em contato com o seu advogado, buscar entrar em contato com uma assistência técnico-jurídica, né? Porque a partir dos elementos concretos do processo é que você vai conseguir entender melhor como se defender, entender como a sua defesa pode atuar no seu caso. Eu espero que essas informações que eu te trouxe aqui tenham te ajudado ou tirado alguma dúvida sua. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, deixa uma mensagem, uma dúvida, uma sugestão, que a gente vai estar sempre de olho. Se inscreve aqui também no canal.